então, Setembro Amarelo, Dr. Diego. Ai, meu Deus. Agora sim. É o momento de eu ser cancelado. sabe? É o momento, já estamos... Vai, Diego, manda bala. Você começou, Por vamos que você é terminar. contra o Setembro Amarelo? Eu sou contra qualquer campanha, inclusive o Novembro Azul, tá? Tem evidências científicas claras de que isso não aumenta nada além do lucro dos sistemas de saúde. Então, assim, eu acho bizarro. Vocês dizerem que previne câncer de próstata, sei lá o quê, não tô nem aí. Agora, vocês banalizarem a questão do suicídio para ganhar dinheiro em consulta médica. Gente, eu tenho vontade de pegar aqueles psiquiatras no Instagram e agarrar eles pelos pescoços e chacoalhar. Do tipo, se você está em sofrimento psíquico, eu estou aqui para te ajudar. E o resto do ano tá tudo bem, né? Não, e agende uma consulta por R$700 comigo. Então, assim, gente, sabe, você tá banalizando o sofrimento de uma coisa bizarra, que é o suicídio, bizarra no sentido de super séria, Sim. e para vender, para ganhar dinheiro. Então, assim, eu acho a campanha do Setembro Amarelo abominável, nesse sentido, porque eu acho que o capitalismo invadiu a saúde nesse contexto. E eu não acho que previna suicídio, não tem nenhuma evidência científica que previne. Inclusive, tem ao contrário, que aumenta as, Eu já li sobre isso as também. tentativas de suicídio Como no chama mês de mesmo? É setembro. efeito Werther. Ai, pode ser. Não bom. sou bom nisso, não. Mas não é o que você está falando, não é contra falar sobre o Claro que suicídio não. e A nem gente fazer. tem que falar isso o Exato, tempo mas é inteiro. o ano inteiro e não pegar um mês E é só o que eu e falo pros cortar isso meninos, para um mês. né? Pros meninos, pros alunos. Eu falo, não precisa ter medo. Pergunta, você quer se matar? Você tá pensando em morrer? Pergunta, não precisa ter esse medo, né? Exato. Os profissionais de saúde que estão escutando, seja fisioterapeuta, fono, qualquer profissional de saúde, não falando só para médicos, mas assim, qualquer profissional de saúde isso cabe. Assim como a gente tem que perguntar qual a tua orientação sexual, qual pronome eu uso com você, você tem Perfeito. religião. Exato. E se tem algum contexto de saúde mental, você tem pensado em morrer? Você tem pensado em suicídio? E mesmo no pronto-socorro, a gente tem que Exato. perguntar isso. Com certeza. Muita gente não pergunta, né? Achando que vai Invadir, né? Que a pessoa vai ficar invadir, ofendida. estimular Ou a pior, assim, as pessoa. pessoas acham que aquilo vai passar sozinho. Né? E não vai. Não vai. Né? Poxa, experimenta não perguntar sobre uma dor no peito pra ver o que vai acontecer com o paciente e com o seu CRM. Né? Mas eu fico pensando assim, talvez o problema não seja tanto a campanha do Setembro Amarelo, mas sim a maneira que a gente faz isso. Sim, sim. Né? Eu, particularmente, adoro porque eu sempre venho aqui no Setembro Amarelo. Mas eu acho que se a gente tivesse mais espaços para falar sobre a saúde mental e psicoeducar, e falar não só de quando já tá grave, Sim. mas falar da prevenção, né? De atividade física, alimentação, sono, isso seria muito melhor. Ia ser muito menos lucrativo, mas ia ser incrível. E assim, acho que completando assim, uma questão da prática clínica, né? A Ana tem uma prática clínica completamente diferente da minha. E ela, de fato, trabalha com prevenção, que nem falaram aí no comentário. Uhum. E é algo que eu não trabalho exatamente. Então, eu acho que é interessante, a hora que a gente vai pensar na busca de um profissional, a gente pensar o que a gente está querendo. A Ana é muito boa para lidar com questão de atividade física, alimentação e blá, blá, blá. Algo que eu não trabalho nos meus atendimentos de maneira geral, só uma passadinha. E eu acho que isso é um ponto interessante para quem está escutando a gente. Na hora de procurar um profissional, veja, claro, se tem uma boa formação, se tem residência médica, ou é um fake news aí que fez pós-graduação e se passa para o psiquiatra e não tem a mesma formação. E tem uma pós em Harvard. Ele tem uma pós em Harvard, que é um clássico, É um Reels. clássico de charlatão. Gente, eu vou contar uma coisa pra vocês. É só pagar uns R$5.000 e você faz uma pós em Harvard e você mete lá no teu Instagram. Isso não vale de nada, Não tá? vale de nada. Mas assim... E você pode até palestrar em Harvard, você Pode, sabe, né? né? Que Pagando. eles alugam um espaço para você fazer uma palestra lá. Entendi. Então você vai lá e palestra Se em Harvard. passa. Se passa. E eu gosto de quem tem instituto, não é bom quem tem instituto? Instituto Ana, sabe? Não tem uma coisa boa, assim? Eu O adoro. nome da... Passa uma vibe. E tem um dourado sempre, né? Sempre tem uma coisa Dourado dourada. é- Um clássico. Tá no padrão, né? Sério. Podia ficar só um podcast falando coisas que te irritam. Nossa, coisas que me irritam. Esse devia ser o concordo ou discordo, Exato. entendeu? É isso, discordo de pessoas que se passam Por tendo especialista especialidade em Harvard. também. Enfim, péssimo. Uma pergunta aqui que eu achei legal. Anos atrás, medicamentos indicados para depressão afetavam a função sexual do usuário. Quais os avanços em relação a essa questão hoje em dia? Mudou muito o tratamento para depressão de anos atrás? É a mesma coisa? Como isso afeta o desempenho sexual? O que vocês reparam aí nos pacientes? Bom, psicofarmacologia não é o carro-chefe da minha casa, tá? Não sou um grande especialista em psicofármaco, mas
Hoje a gente tem drogas muito mais modernas em relação a efeitos colaterais, né? Então esse é o a psiquiatria vai ter remédios mais caros que vendem o quê? Menos efeito colateral. Aí eu quero fazer uma crítica, já que você já falou isso, assim, também não adianta passar um remédio que é mais caro, Só pra se que não passar, tem né? efeito colateral, mas aí também não vai ter efeito, entendeu? Exato. E é cheio disso. Nossa, mas tudo bem, continua. A gente vai tentando. Sim, hoje, respondendo a pergunta de maneira objetiva, sim. Temos opções de tratamento melhores em relação à diminuição da libido. E sim, isso é uma coisa que dá pra gente negociar, porque isso não tem a ver com o remédio em si. Tem mais a ver com como você responde àquela droga. Então, às vezes, você usa paroxetina e diminui tua libido, o Vitor usa e não. Então, tem muito lance de tentativa e erro. Sim. Então, é algo que eu sempre E discuto também a com os depressão Com pode certeza. diminuir o libido, né? Então, Claro. você tratar a depressão, Exatamente você está isso que eu tratando tava esse pensando. problema. E aí, depois, também, passa no neurologista, prescreve um tadalafila, tá tudo segue a certo. E vida. segue a vida, entendeu? Sim, O ô importante Igor, é ter felicidade e função sexual, tá tudo o resto a bem. gente corre atrás. E o resto- Mas eu acho que é bom a gente ser muito crítico, assim, Sim. porque muitas vezes o paciente chega assim, ai, porque eu tive um retardamento no tempo ejaculatório, Sim. né? Ou então, ai, não consigo chegar no orgasmo de jeito nenhum. Aí você vai ver, a pessoa já não tava antes. A pessoa já tava sem libido nenhum. Ela tá sem autoestima nenhuma. E eles querem colocar a culpa em um Culpa do episódio remédio. no específico. remédio no ali, remédio. entendeu? O pobre Muito coitado isso. que tá tentando te ajudar. É. Então, acho que a gente tem que ser muito crítico Sim. e perguntar as coisas de uma maneira muito assertiva, né? É. E, claro, também ninguém merece ficar sem libido e sem transar por, sei lá, 6 meses, um ano, que é o Nossa, tempo do triste, né? tratamento. Mas, às vezes, é melhor isso do que ficar na cama, né? Não É. sei. E procurar ajuda. E também, assim, se você... Às vezes as pessoas param de tomar o remédio e não falam o real motivo, né? Então, se eles não chegam pro psiquiatra e falam, parei com essa medicação porque tive disfunção erétil. Ou então passa no urologista e fala, tô tomando essa medicação, melhorei a minha autoestima, mas estou com disfunção erétil. Então, vamos tratar, vamos ver. Perfeito. Será que isso não é alguma coisa orgânica também, né? Sim. A gente não pode pôr tudo a culpa da disfunção erétil na Tadinho da sertralina. Exato. Na coitada da Coitado. sertralina, A entendeu? pobre. Então, esse não é o problema. A nossa produtora perguntou também. Boa pergunta, Olha, viu? e as medicações fitoterápicas ajudam ou atrapalham o tratamento? Vou responder. Vai. Eu já tive minha fase chimbalaie, bem cirandeira. Chimbalaie. bem, contra remédio, de Avaldol. Bem Maria Gadu. Bem Maria Gadu. Não porque eu não sou sapatão, amiga. Desculpa, errei o personagem, perdão. Mas bem good vibes. Eu morei um tempo no Arizona, nos Estados Unidos, fazendo uma formação em medicina integrativa. Você rodou o mundo, né? Já. Rodada. Enfim. E aí, eu trabalhei uma época com medicina integrativa e tal. Hoje em dia não trabalho mais. Mas eu acho que não, dificilmente atrapalha. Hoje, por exemplo, eu atendi uma paciente que ela tá querendo emagrecer e ela tem transtorno bipolar. E eu falei, proibida de qualquer coisa. Tríbulos terrestres, qualquer pré-treino, canela, não pode nada que seja energético. Então, tem algumas doenças psiquiátricas que pode atrapalhar, sim, a fitoterapia. Por exemplo, gestante com ansiedade, não pode usar qualquer erva, né? Então, assim, às vezes uma sertralina, uma fluoxetina é mais segura do que fitoterapia. Mas, de maneira geral, fitoterapia é um baita aliado. Que ajuda, assim, em casos mais leves. Eu gosto muito de fitoterapia, ou homeopatia, ou medicina antroposófica, no processo de tirada de medicação. Então, a Ana já torcendo a cara. Não, a Ana eu não tenho- apoia. Não, eu penso um pouco diferente, assim, eu atendo muita criança e muita mãe, e a mãe não quer dar nada para aquele paciente. Às vezes o fitoterápico, Uma que forma já de não vai introduzir. funcionar, é uma forma de introduzir a medicação para o sim. paciente, assim. Para mim, nesse contexto, faz sentido. Para alguns pacientes, eu vejo que realmente tem benefício, então vale a pena manter. Às vezes, um caso mais leve, um idosinho que já toma um monte de coisa, pode ser uma estratégia. Eu encorajo se a pessoa acha que sente bem. Eu acho que é aquilo nunca que você tinha falado, né, amigo? Assim, da percepção que você tem, assim. Se é uma coisa que você tá tomando há um determinado tempo, que você sentiu que melhorou, Você não vai tirar. desde que não faça mal, e dentro de um Exato. contexto de bom senso, Bom senso. manda bala. Mas se não, Sim. como qualquer outra medicação. Quanto tempo